Como eu sei que tem uma galera que não curte ler textão, eu me disponibilizei aqui agora a ler o textão que eu fiz sobre o assunto de ontem, sobre a cena que eu presenciei, tá? Então, lá vai. O que tenho para dizer hoje é delicado. Pode gerar um grande desconforto em quem tem filhos pequenos, principalmente em quem dá tudo o que a criança pede, faz tudo do jeito dela, a hora que quer. Eu consigo compreender todos os teus motivos de ser assim. Vamos falar sobre isso aqui também. Se tu deseja criar um filho para o mundo com valores como lealdade, honestidade, segurança emocional, esse texto talvez possa te ajudar ao se dedicar alguns minutos para ler, nesse caso, me assistir até o fim. Hoje, dia 24, no caso de julho de 2019, fui a uma loja de papelaria em um local super conceituado aqui de Porto Alegre, trocar umas canetinhas que vieram estragadas da Vi, e durante toda aquela função de troca levei alguns minutos lá dentro. Tinha uma cadeirinha, mesa e alguns desenhos onde a Vi ficou pintando. Só estava eu, minha filha e a atendente da loja nesse instante, quando entrou uma menina por volta de uns 9 anos de idade, sozinha, dizendo que estava apenas dando uma olhada. Beleza. Nisso, eu também começo a dar uma olhada na loja. Quando eu vir no corredor que ela estava, eu me deparo com ela colocando algo com muita rapidez no bolso do casaco. Eu, que trabalho com mães, falo sobre comunicação com filhos, nunca havia me imaginado em uma situação como essa. Me passou tanta coisa pela cabeça que na hora eu só consegui olhar bem no fundo dos olhos dela e dizer: tá tudo bem contigo? E ela responde: sim, eu só tô olhando aqui, tá tudo bem. E aí eu repeti: tem certeza que tá tudo bem contigo? Ela novamente responde que sim. Vou pro caixa e comento com a moça, que prontamente vai conversar numa boa com a menina, se abaixou na sua altura, perguntou o nome dela e onde estava a mãe dela. A menina respondeu que a mãe estava por aí, passeando pelas lojas do local, enquanto ela ia esperar ela ali, dando uma olhada nas coisas. São mais uns 4 ou 5 minutos e o pai, aparentemente, grita lá de fora chamando ela para ir embora, com a suposta mãe logo à frente. E nisso eu sabia, que era um caso de ajuda para a menina e para quem cria ela. Mas congelei e de fato não teria muito o que fazer nesse caso da minha parte. No entanto, foi o suficiente para me despertar a falar sobre isso. Afinal de contas, eu lido com mães diariamente, falo muito sobre comunicação com filhos, sobre ofertar limites com afeto, e esse assunto, então, não poderia passar batido. Principalmente por ser um assunto que muita mãe não tem coragem de tocar com ninguém. Às vezes por medo de ser julgada, por não saber o que fazer. E é bom lembrar aqui que tudo que eu digo aqui é por amor às pessoas. No entanto, nem sempre remédio que cura é docinho. Então respira aí e segue. Tudo que eu já li a respeito até hoje sobre crianças que furtam é aquela coisa morninha. Quer chamar atenção, tá faltando algo, converse, não agrida, explique os valores da família, criança, como honestidade, lealdade, mostre que isso é errado, que haverá consequências e cumpra com essas consequências. Ok, eu concordo com tudo isso. Porém, uma mãe ou um pai que lê isso, num contexto onde a criança já está tendo esse tipo de comportamento, muito provavelmente não será o suficiente para haver mudanças positivas em seu contexto familiar. Precisamos acessar algo mais profundo aqui, tendo em vista que é um assunto tão delicado, com a nossa famosa e tão necessitada nos dias de hoje, empatia. Por isso eu digo, eu te entendo se tu é uma mãe que trabalha demais, eu te entendo se tu optou por querer dar conta de tudo, trabalho, filhos, marido, vida social. Eu te entendo se tu se cobra demais.
Eu te entendo se tu sente culpa por não conseguir lidar com o teu filho como tu gostaria. Eu te entendo se tu não consegue agir de uma forma diferente com o teu filho, a não ser gritando e talvez até batendo. Eu te entendo quando tu usa como fuga dos problemas olhar em excesso para a tela do celular enquanto o teu filho pede atenção. Eu te entendo quando tu acha que teu filho ou filha não tem mais jeito, que é tudo contigo. Eu te entendo quando tu diz pra si mesma que o mundo tá podre mesmo. Qual diferença que vai fazer eu criar o meu filho pra ser bonzinho nesse mundo de hoje? Se for bonzinho, só vai se... Eu te entendo, mãe. Eu te entendo, pai. E tu consegue entender também que os presentes caros que tu dá pra ele não vão compensar a falta de afeto que ele sente? Ou a falta de compreensão na comunicação dos seus pais? Ou talvez a falta que seu filho sinta de ser genuinamente ouvido? Ou talvez a falta que seu filho sinta de ser apenas uma criança? Consegue entender que colocar a criança para fazer inglês, espanhol, francês, natação, judô, balé, fora a escolinha, não vai suprir a necessidade que essa criança tem de ser criança? Talvez tu também consiga entender lá no fundo que ofertar em excesso pro teu filho o que tu não pôde receber quando criança não irá fazer com que o teu filho lhe compreenda mais ou lhe ame mais. Ah, mas o mundo atual exige muitas habilidades. Só vai se dar bem quem sair na frente com essas habilidades, Jéssica. Já tem muita gente boa por aí. O meu filho precisa ser o melhor. Ele merece. Eu o amo tanto, mas é que eu trabalho muito. Já que eu posso dar, é o que eu farei. Ok, então, só para eu entender melhor, quer que o teu filho seja o melhor no quê? Em achar que é merecedor de tudo a qualquer custo? Porque se for isso, muito provavelmente ele seja o melhor, de fato. Porém, isso pode acarretar em diversas consequências comportamentais que a sociedade como um todo não vai aceitar. Então vamos lá. A criança que é criada achando que é merecedora de obter tudo o que deseja, pode sim chegar a um ponto de cometer pequenos, e isso pode aumentar, furtos. Pode se tornar aquela pessoa egocêntrica que para ela tudo bem passar por cima dos outros para obter o que se quer e etc. Por isso a forma de se comunicar com seu filho é muito importante que seja através da comunicação que oferte limites com afeto. Punição, agressividade e recompensa por bom comportamento só gera ainda mais estragos na personalidade de uma criança. Quer saber como geralmente damos o start para uma comunicação que acaba gerando filhos que sentem-se merecedores de tudo a qualquer custo? Eu sei que tu não faz isso por mal, afinal quer compensar a ausência de tempo, ofertando afeto da forma como fica mais confortável para si. Por isso segue um exemplo bem simples, que sim, a longo prazo para reverter pode ser bem menos fácil. Começa com pequenos pedidos que atendemos a eles, quando na verdade eles mesmos conseguem fazer. Uma criança, então, com 3 ou 4 anos de idade, diz: eu quero água. O que geralmente é feito por comodidade, por praticidade? A mãe levanta e pega. Mas e o que seria o ideal aqui para auxiliar uma criança a se desenvolver com sensação de capacidade por fazer as coisas com esforço e a valorizar as pequenas conquistas? Ok, pode ir e pegar a tua água. É claro que, dependendo do caso, existem coisas que somente um adulto poderá fazer. Beleza. No entanto, uma criança dessa idade já sabe abrir uma geladeira.
já pode pegar sozinha o seu próprio copo, se estiver à sua altura. E caso não esteja, pode ter o seu próprio banquinho onde a criança sobe e alcança. Enfim, existem diversas soluções que proporcionam autonomia para a criança sem deixar de ofertar afeto a ela. Eu poderia citar centenas de exemplos aqui, mas eu acho que já deu para entender essa parte, né? Agora vamos para a última parte, não menos importante, que é a solução. Não existe solução sem entender o contexto familiar em que a criança vive. Então eu vou começar dizendo o que não fazer, que também pode ajudar. E é importante. Não seja agressiva. Ative a sua tranquilidade nesse caso, porque só piora a situação caso tu mantenha a agressividade. E eu sei que tem muitos pais que, se descobrissem que o filho roubou algo, ia bater muito. Dar altos castigos, tirar o famoso tablet e etc. Mas me desculpe, esse jeito só piora. Eu também sei que tu deve estar pensando, mas eu apanhei e eu aprendi a lição. Não aprendeu. Talvez apenas tenha gerado medo de ser reprovado por aquela pessoa que lhe bateu, lhe tornando um eterno escravo emocional do mesmo em busca de aceitação, enquanto um outro lado teu ainda grita aí dentro por afeto, com uma mistura de orgulho e raiva. Portanto, busque ao máximo estar tranquila consigo mesma para que possa transmitir isso como consequência. Se não rolar num dia, ok, volte 2 casas. Seja exemplo e demonstre humildade pedindo desculpas de forma genuína, explicando que tu tá buscando melhorar nesse aspecto, pois já entendeu que isso só piora a relação de vocês. Peça ajuda e pare de se culpar. O que eu faço então? Se eu já sei o que eu não posso fazer, o que é que eu faço? O que eu tenho para dizer são recomendações que sim podem fazer diferença na vida de uma família e na qualidade de vida de uma criança a longo prazo. Número 1, trate o seu passado. O teu filho não tem culpa de nada que aconteceu contigo no teu passado, nem os teus pais. Culpar os teus pais só vai fazer com que reproduza ainda mais teus comportamentos nocivos na criação do teu filho de forma inconsciente. Número 2, cuida do teu presente. Eu sei que parece clichê e que muita gente fala isso, mas não tem jeito. É isso mesmo. Se não cuidar do teu presente, o teu futuro vai se manter sendo de lamentações, reclamações e arrependimentos. Portanto, mude agora, cuida do teu presente agora, busca ajuda, aproveita o agora com o teu filho e escuta mais ele. Número 3, se escute mais. Não tem como ofertar compreensão para o outro se tu mesma não se compreende. Número 4, para de te culpar, de ter medo e de ser julgada. Isso só aumenta tua sensação de incapacidade. Expor a tua vulnerabilidade pode sim ser um sinal de força e não de fraqueza. Só muda quem aceita a realidade atual. E número 5, te pergunta: que legado que eu quero deixar para o meu filho? E o que eu tô fazendo por isso? Existe algo que eu possa melhorar? E lembre-se, você deu até aqui tudo o que pôde de acordo com os recursos e nível de consciência que tinha até então. Imagino que não tenha sido fácil ouvir tudo isso até aqui e que talvez vá levar alguns dias para digerir. Talvez até inclusive, isso não está no texto, mas vou falar aqui agora,
Talvez, inclusive, nem faça sentido isso tudo que eu tô dizendo aqui, nesse instante. Mas, de forma alguma, eu quis escrever isso tudo como uma cartilha de como educar o teu filho. Que eu sei que tem muita gente por aí que vê dessa forma. Meu intuito aqui é, de fato, despertar em ti a crer em uma educação mais positiva. Esperar para melhorar amanhã, quando algo acontecer, quando não sei quem resolver te ajudar, quando teu filho colaborar, quando cair a solução do céu, não vai mudar nada. E aí? Já parou para pensar se o teu filho pode estar roubando objetos de uma loja por aí enquanto tu vai passear para esfriar a cabeça? E o quão prejudicial pode ser isso a longo prazo, tendo em vista a profundidade para resolver que isso tem? A causa está na raiz, nunca no sintoma. O fato dele roubar algo é só um sintoma. Isso não o torna um ladrão, por enquanto. Hoje, talvez ele apenas possa ser uma criança suplicando por afeto, com limites, e suplicando por ajuda. Se não curado, sim, pode se tornar muito pior do que um ladrão. Pensem nisso. E mais importante, tome uma ação.